Muito bom dia a todos. Hoje é dia de Quinta com o DG e nós vamos falar sobre o tema contrato de namoro e união estável com o querido amigo e professor Nelson Chixima. Tema legal, tema que as pessoas adoram ouvir aqui. E mais uma Quinta com o DG chegou para falar sobre um tema que tem grande relevância no nosso mundo, no nosso universo notarial e registral. O contrato de namoro. Afinal de contas, o que é um contrato de namoro? Ele tem valor? Não tem valor? Não serve para nada? Quando é que o contrato de namoro ganha essa interface com a união estável? Então, porque tem a ver, nós vamos ver aqui que de fato o contrato de namoro ele tem um vínculo muito intenso, um vínculo muito forte aí com a união estável. Então, nós vamos falar sobre esse tema, que é um tema bem importante. E comigo estará o querido professor Nelson Chixima, que vai trazer ideias aqui incríveis sobre esse tema, que é um tema tão valioso. Mas antes de convidar o Nelson, eu não sei se Nelson já está por aqui ou não, a gente já vai liberar a entrada dele, né? Até o pessoal que está chegando, se quiser mandar bom dia aí, manda bom dia, manda de onde fala, é legal para a gente ter essa interação com vocês, é muito gostoso. 2 recados importantes: a nossa programação, o Quinta com o DG, é uma programação semanal, ela acontece toda quinta-feira nesse horário das 7h38 da manhã, então você pode marcar na tua agenda aí o dia e hora do Quinta com o DG, que é sempre muito legal ter esse compromisso com o aprendizado, né? Marca aí na agenda. E o segundo recado importante é que para quem fica aqui conosco ao longo da transmissão, bom dia para a Liane, nossa querida amiga que está sempre aqui acompanhando nosso trabalho. Bom dia pro William, deve ser, né, que é da capital. Bom dia pro Américo, que está sempre conosco. Tem a Jéssica de Tupã. A galera tá chegando aqui devagarzinho e vai chegar mais. E o segundo recado importante que eu tenho para vocês sempre é para que vocês estejam ao vivo conosco, porque você firma um compromisso com o aprendizado e você pode fazer perguntas, né? Perguntas sobre o tema de hoje, que é o contrato de namoro e a união estável. Bom dia para Sandra também, que está aqui. Então, sem mais delongas, eu vou convidar aqui o nosso amigo, o Nelson, para participar. Deixa eu chamar. Muito legal. Quem quiser compartilhar a nossa live, clica no aviãozinho ao lado da caixa de comentários e manda para pessoas que tenham. Tá aí o meu amigo Nelson. Bom dia. Como é que você tá, Nelson? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Arthur? Como vai? Tudo ótimo. E você? Tudo ótimo também. Obrigado. Obrigado aí mais uma vez. Muito bom. É sempre muito bom ter você por aqui no nosso Quinta com o DG, para trazer ideias aí sobre os mais variados temas, né, Nelson? A gente já falou sobre algumas coisinhas. Bom dia aí para o pessoal que está entrando, a Daniele. E hoje a gente optou por falar por um tema que o pessoal adora, que é o tema contrato de namoro e união estável. Pessoal, a Liane mandando um bom dia aí pro Nelson, meu eterno mestre, que legal. Sempre que o Nelson vem aqui é muito legal, eu sempre falo para ele que as pessoas ficam super empolgadas com a presença dele. O Nelson é um professor muito querido, deu aula para muita gente e é uma honra, viu, Nelson, ter você aqui conosco sempre. Eu agradeço demais por essa oportunidade. Obrigado, honra minha aí para estar com vocês aí, mais uma vez. Legal. Ô Nelson, tema então, contrato de namoro, união estável. É um tema envolto aí no direito de família. Ele tem uma interface muito grande com a nossa atividade notarial, principalmente. Por quê? Porque o contrato de namoro, ele não tem a forma pública como forma obrigatória, Sim. mas muita gente nos procura no cartório de notas para fazer o contrato de namoro, né? E a união estável também, apesar de não ter a forma pública como obrigatória, ela tem aí como uma das formas preferenciais de externar, de declarar a escritura. Então, são temas que no nosso universo, que é o universo notarial e registral, eles são muito presentes, né? Principalmente por quê? Porque hoje
as relações começam e terminam sempre de uma maneira muito intensa, então ferramentas de proteção como o contrato de namoro são sempre propagadas, divulgadas e tal. Sim. E quando a gente fala na união estável, a gente sabe que hoje o convivente ele é uma figura tão presente quanto o casado nas formas, nas constituições de família aqui no nosso país, né? Então, eu acho que é bem razoável a gente dizer que, numericamente falando, a gente tem tantas uniões estáveis quanto os casamentos. Foi uma forma, né, de constituição de família que se propagou demais nos últimos anos. Então, acho que é super importante a gente dedicar e, enfim, estudar esses pontos. Agora, numa ideia inicial, eu queria que você trouxesse aí para a gente a tua visão sobre a importância, antes da gente evoluir para a união estável, né, a importância do contrato de namoro. Se você acha que é uma ferramenta válida, o que você pensa do contrato de namoro? Esse contrato, o mês passado foi o mês dos namorados aqui no Brasil, mês de junho, rapaz, bomba de notícia, não sei quem fez um contrato de namoro, eu acho que um contrato que falaram muito foi o do Endrick, do jogador do Palmeiras, lá que tinha uma série de detalhes. Então, conta pra gente qual que é a tua visão sobre o contrato de namoro. Bom, primeiramente agradecendo, né, mais uma vez pelo convite, e é sempre bom estar com você, viu, Arthur, mais uma vez aí. E é muito legal, né, porque a gente compartilha um conhecimento, né, que deu certo, né? Não é compartilhar um conhecimento que você está estudando e que ainda está em laboratório. Não, deu certo o contrato de namoro. Então, eu vou começar rapidamente aí. Um histórico do contrato de namoro, não histórico, o histórico do direito, mas o histórico meu do contrato de namoro com relação às feituras desse contrato, a elaboração desses contratos, quando eu comecei. A gente começou um seminário que a gente fazia na UAB, né, quando eu fui presidente lá da Comissão de Família da UAB de São Paulo, isso em 2009 para 2010, né, mais ou menos, 2010. E aí nós começamos um seminário que eu colocava os membros da Comissão de Família, né, para palestrar, e é claro, com treino, com tudo isso, fazendo aquela evolução com eles dentro da comissão, né? E uma evolução pessoal e profissional deles. E aí, em 2010, começamos um itinerário assim do interior, tanto no interior Grande São Paulo, como também São Paulo e litoral, né, para fazer o planejamento que eu elaborei não, criei, né, vamos dizer assim, eu criei um nome bem legal, um tema, planejamento patrimonial familiar e sucessório. Então, nós começamos de planejamento patrimonial familiar e sucessório. Ou seja, todo mundo fala em planejamento sucessório, mas planejamento patrimonial familiar não. Que inclui contrato de namoro, inclui contrato de união estável e as respectivas escrituras, pactos antinupciais, que é só por escritura pública. Então, todos esses contratos fazem parte do planejamento patrimonial familiar, bem como também a alteração do regime de bens. Então, desde aquela época. E em 2010, 2011... eu comecei a fazer para os clientes o contrato de namoro. Só que a gente, naquela época, todo mundo... Eu fazia contrato particular, porque escritura pública, nenhum cartório queria lavrar, né? Uma escritura de contrato de namoro, o que é isso? Isso aí não existe, sei que lá, tal. E muitos questionavam, realmente, falando que esse contrato não é válido, porque não tem no ordenamento jurídico. Mas quantos contratos não tem no ordenamento jurídico e é possível, se ele é moral, se ele não é ilegal, ele é possível fazer quando duas pessoas estão de acordo e são capazes, né? E estão com pleno discernimento. E aí, eu fiz bastante, né? Naquela época, mas tudo contrato particular, com reconhecimento de firma, né? A gente fazia. Aí depois, em 2015, já consegui fazer no cartório, né? E hoje você vê essa explosão aí. O mês passado foi o mês dos namorados. E aí a gente viu várias notícias aí de quebra de recordes, né? De feituras de contrato de namoro. E se foi feita uma computação, né, uma estatística, significa que foi feito no cartório de notas, que é possível você fazer um levantamento. Agora, se for contrato particular, fora os contratos particulares, né, que ninguém sabe que foi feito. Quantos? Né? Mas eu acho, quantos fizeram. Mas eu acho que é um tema relevante para a advocacia.
e para quem faz advocacia, principalmente extrajudicial, e é uma prevenção muito importante, né, para o cliente. Tanto proteção como prevenção. E o mais importante, eu entendo que hoje, infelizmente, não vou falar infelizmente, mas hoje o namoro, o liame entre o namoro e a união estável, ela é muito pequena. É Acho que é 1 milímetro. Escorregou, já foi, né? Eu vou dar uma dica da comprovação se a união é estável ou não é união estável. Tanto é que eu faço essa pergunta para o cliente na hora de fazer um contrato de namoro, porque o cliente é assim também, viu? Ele quer fazer um contrato de namoro para se livrar da união estável, mas na verdade ele está em união estável. Só que ele quer fazer um contrato de namoro. Só que ele não conta para o advogado, né? E aí vão falar, mas o advogado fez para poder fraudar a outra parte. Não é fraudar, o cara não conta. A pessoa não fala. E a outra parte também não falou nada e assinou. O que você vai fazer, né? Então, porque assim, o cunho declaratório é muito forte, né? Não tem... E até eu dou essas dicas realmente para ele. E eu faço essas perguntas. Você mora junto? Moro junto. Quanto tempo já? É difícil você descaracterizar a união estável. E você colocar um contrato de namoro, esse contrato de namoro não é válido. Porque o que vai acontecer? Ela vai comprovar que era união estável, ou ele vai comprovar que era união estável e vai derrubar esse contrato. Estou te dizendo já que se você contratar, você vai me pagar para fazer, e depois lá vai dar errado, você vai falar que fui eu o culpado. Não, eu estou te avisando que se for dessa forma não vai dar. Porque tem que falar assim, mas é namoro e a gente mora junto. Cara, como que você vai provar o namoro que você mora junto? É difícil, tá? É igual uma separação de fato. Estou separado de fato. Estou casado, mas estou separado de fato. Como que você prova uma separação de fato morando junto ainda? Uma vez comprou um bem ainda então, para ajudar, né? Comprou um bem. Comprou um imóvel e, não, estou separado de fato. Pô, mas você não está morando junto ainda? Eu lembro que até isso há 20 anos atrás, eu lembro num divórcio que a pessoa falava que era separado de fato e morava junto. Até ele tirou foto, era antiga foto, revelava e colocou no processo da cama dele, que tinha o colchão que ele dormia na cozinha, né? Tirou foto, colocou lá. Caramba! Mas o juiz perguntou lá e até fez uma brincadeira, né? Lá na audiência. Aí ele falou assim, mas como que eu vou saber se o senhor deu uma escorregadinha e foi pro quarto dela, né? E ficou... Não dá para saber. Então, assim, como que com uma foto vai comprovar que a cama... Não dá. E testemunha, como fica isso? É muito mais difícil. Porque se tiver filhos, tudo bem. É como informante, às vezes o filho pode falar alguma coisa, né? Sim. Se tiver mais de 14, 15 anos, que normalmente aí o juiz pode ser que ouça também. Menor não vai ouvir. Menor de 12 não vai ouvir. Então já fica muito difícil. Então, normalmente, eu fiz esses contratos a partir de 2010, mas 2015 ficou mais forte, alguns cartórios começaram a aceitar fazer por escritura pública, mas eu sempre fazia esta pergunta. Você mora junto? Não moro. Você trata, essa é a mais importante, essa pergunta é a mais importante. Você trata, que a fama e o trato, né? Essa fama e o trato que você descaracteriza a união estável. O trato e a fama. Você trata ela como namorada? Você trata ela como noiva? Você trata ela como companheira? Você trata ela como mulher ou esposa? Se for marido, mulher, esposa, esposo, companheiro, se você trata na frente das pessoas de terceiros, muito provavelmente você vai ter problema de fazer um contrato de namoro lá na frente. Porque depois ela descaracteriza que não é um namoro, é uma união estável. E a fama, né? A sociedade reconhece que eles vivem como se casados fossem. Se a sociedade reconhecer que vivem como se casados fossem, também não vai dar o contrato de namoro. Pode ter problema lá na frente, portanto vai ser união estável, vai descaracterizar e vai derrubar o contrato de namoro. Então o contrato de namoro tem que ser namoro mesmo, né? A pessoa está namorando, essa aqui é minha namorada, essa aqui é minha namorada, apresenta como namorada. Por isso tem que tomar cuidado também a pessoa, né? Às vezes é namorado, mas quer fazer uma graça lá e quer, né? Às vezes brigou com a namorada e fala, essa aqui é minha companheira, minha esposa, não sei o que. Bom, começa os parentes, os amigos, os vizinhos ouvirem isso. E quando chamarem como testemunha, eles podem falar, não, se tratava como marido e mulher. Pronto, descaracterizou o contrato de namoro e deu união estável. Então o liame é muito pequeno ali, porque hoje os namorados dormem juntos, os namorados vão na casa de um e de outro, ficam lá.
né? Tem a figura Mas, do namoro qualificado, né, Nelson, que é uma isso, figura muito dificulta ainda mas, mais, né, a gente pensar numa distinção, porque eu acho que o grande ponto, mandar um bom dia para a Cris aqui, que é nossa amiga, nossa parceira, sempre está por perto, mandou um bom dia para a gente. E o pessoal que tiver dúvidas aí, quiser mandar, pode mandar nos comentários, estamos acompanhando aqui. E quem quiser clicar no aviãozinho ao lado do comentário para mandar também para outras pessoas assistirem, pode mandar, vai ser muito bom. Mas eu acho que o grande ponto, quando o pessoal fala, pô, o contrato de namoro é válido, é, é você ter uma certeza de que aquela relação de fato é um namoro e não uma união não estável. Por está. quê? Porque é o que a gente está falando. Não raras vezes a pessoa procura pelo contrato de namoro, já vivendo uma união estável, que é uma situação fática, e ela quer declarar esse namoro, esse contrato de namoro, para fugir dos efeitos da união estável. E aí Sim. o negócio não vai funcionar. Tanto que eu costumo fazer uma brincadeira que é uma brincadeira, claro, porque talvez nesse estágio do namoro, de fato, a gente não queira constituir família, né? Mas eu costumo fazer uma brincadeira que se eu nunca fiz um contrato de namoro, mas que se alguma namorada minha tivesse me pedido para fazer um contrato de namoro, provavelmente eu terminaria aquele namoro, porque a principal declaração que você tem que ter no contrato de namoro é: eu estou com essa pessoa, eu tenho aí uma relação, vou chamar de afetiva, mas eu não quero saber de, entre aspas, nada mais sério com ela, não quero constituir família. E eu brinco que, por mais que, né, num dado momento do relacionamento talvez você não queira, são aquelas coisas que possivelmente, pô, eu penso, mas não falo. E nesse caso, Sim. você não só fala, como coloca no papel, né? É. E a união, desculpa, e o contrato de namoro, a própria Gisela colocou aqui, o problema é que muitos buscam fazer o contrato de namoro quando o relacionamento já preenche os requisitos da união estável. E de fato, esse é o problema. É. Então, a pergunta é, se no momento que eu declarei aquele, aquele contrato de namoro, que ele tem, né, um cunho declaratório, a gente fala muito em declaração porque esse contrato de namoro ele tem um cunho declaratório fortíssimo, né? Sim, sim, Então, se o que eu declarei verdade for, ele tem valor. sim. Se o que eu declarei não tiver um vínculo, um traço com a realidade, isso não tem valor. E aí, antes, o Marcos deixou uma pergunta bacana que até eu ia fazer para o Nelson, já vou deixar aqui separado, mas o próprio contrato de namoro hoje, existem alguns tipos de cláusula que o pessoal tem, assim, traz uma certa É. controvérsia. Por exemplo, eu posso pôr num contrato de namoro uma cláusula de traição, de indenização no caso de traição. Então, eu coloco lá que se a pessoa me trair, por exemplo, eu vou ganhar uma indenização. É possível. Outra cláusula que eu já vi, já foi objeto de debate num grupo de tabeliães que a gente participa, coloca-se uma cláusula que se a mulher engravidar no contrato de namoro, ela tem que pagar uma indenização para o É. namorado, seja o filho dele ou não. E aí já é um outro problema É. também. Então, É. são esses. O que você acha, né, sobre esses tipos de É. cláusula de traição, de gravidez? Acho que são coisas distintas, É. claro, né? A traição, a gravidez. Como é que você enxerga isso? Você acha que por ter cunho declaratório dá para colocar e Olha, eventualmente no futuro discute-se? O é, que você pensa eu disso? acho que uma gravidez não é difícil, né? Não é, Difícil. vai ser difícil dar uma indenização lá na frente, porque uma gravidez ela pode ser desejada e não desejada, né? O que acontece. Agora, a traição em si, sim, porque se não for filho dele, aí houve uma traição. Então, a traição é possível colocar uma indenização, sim. O problema é comprovar essa traição, né? A não ser que realmente ficou grávida. Aí é em relação à traição, mas não a gravidez. Aham. A gravidez é uma comprovação de uma traição. Então é possível colocar uma traição. E eu fiz uma vez um contrato de namoro que a pessoa colocou que ela não queria, por exemplo, esse meu cliente que me contratou, ele não queria que ela tirasse foto dele e postasse nas redes sociais, entendeu? Então ele Uhum. colocou já uma proibição de que ele não poderia aparecer e se aparecer teria uma indenização X.
ela teria que pagar um valor X de indenização. Isso a gente faz até nos pactos antinupciais, né? Não de não aparecer nas redes sociais, mas sim de cunho vexatório após a dissolução, entendeu? Após a dissolução, começam a postar, olha só como ela era dessa forma. Ou até colocar alguma coisa mais íntima, né? E só para dar vexame porque dissolveu a sociedade. E no namoro também é possível colocar, depois, né, de dissolvido o namoro, né, não será possível colocar, né, fotos que sejam vexatórias com relação ao casal nas redes sociais, sob pena de uma indenização X. Isso é possível, sim. Tá? Agora, a cláusula que eu costumo dizer que é preventiva no contrato de namoro, acho que vi até uma pergunta aí, é a questão da separação total de bens, né? Isso, ó, deixa eu ler eu vou ler a pergunta do Marcos aqui, que acho que essa cláusula talvez seja a mais legal, né? Porque umas cláusulas meio diferentes tá cheio, né? Outro dia eu li um contrato, eu li uma notícia de um contrato de namoro que eles colocavam no contrato o número de vezes que o casal tinha que, um número mínimo de vezes que o casal tinha que manter relação sexual numa semana. Pô, meu, mas sabe, aí você vai para um campo que é fértil, a imaginação do pessoal. E já entraria num casamento, né? Que é uma dever casamento. Pois é. Já é diferente. E aí é complicado. E no Brasil eu entendo que, assim, em contrato entre as partes, seja pacto antinupcial ou até um contrato de namoro ou união estável, não é possível porque seria um dever do casamento e aí deveres não entram nos pactos, né? Seria só questões materiais, de direito material aí com relação à indenização, aí é possível, seria possível. Mas não a questão de manter um dever, né? Dever já fica mais difícil aí. Ó a pergunta do Marcos, então, sobre o que você ia falar, Nelson. Acho que é legal para a gente prestigiar a pergunta dele aqui também. Marcos Soares. Alguns defendem incluir cláusula de que se o namoro virar união estável, será regido pela separação total de bens. No caso, seria necessário escritura pública nesse sentido? O que pensam disso? Bom, eu acho assim, a escritura pública ser obrigatória nesse caso aí de namoro e união estável, em tese não, porque você tem a forma pública, eu acho ela recomendável, porém não obrigatória. Então, falar em obrigatoriedade, não. Mas eu acho que dá para falar aqui, eu queria ouvir o Nelson quanto a essa possibilidade, né? Então, o cara está namorando, mas ele já está antevendo que o namoro dele pode se converter numa união estável. E aí ele fala o quê? Opa, pera lá, ó, se isso aqui virar união estável, se virar união estável, eu quero já deixar determinado que nós vamos ter um regime de separação de bens. A pergunta é, Nelson, na tua visão, dá para inserir essa cláusula ou eu já ouvi gente dizendo isso que eu vou falar agora, quando você já avança para o assunto regime de bens, esse possivelmente seria um indício de que aquela relação já não é mais namoro e se transformou numa união estável. Né? O Tássio aqui está falando, seria o caso de prever requisitos para a conversão da união estável e tal. Como que você enxerga isso? Você acha que dá, não dá? Não, eu prefiro colocar, né? Eu prefiro colocar, porque eu coloco sempre, ó. Caso por hora é namoro, né? Que foi feito o contrato de namoro, realmente por hora é namoro. No entanto, caso converta o namoro em união estável, fica desde já estipulado o regime da separação total de bens. Então, a gente cumpre o requisito do artigo 1725, lá na união estável, que o regime de bens, quando ele é opcional, ele deve ser de forma escrita, e está escrito aí. E aí, isso é uma prevenção, né? Porque, com certeza, a maioria das uniões estáveis eram namoro e viram união estável. E, normalmente, as pessoas não fazem nada. Eu já vi gente que aí namorando 2 anos, depois virou uma união estável, começou a morar um na casa do outro, né? E virou união estável. E depois de uns 5 anos, que já virou união estável, eles resolvem romper. E a pessoa fala assim, não, mas eu estava namorando, mas eu estava em união estável. Não, mas os bens foram adquiridos a partir de quando? A partir do momento que virou união estável? Ah, mas foi a partir do namoro, outro vai falar. Então, não quero dividir. Olha o problema, o imbróglio que dá realmente aí, né? Por causa das datas. Então, se você comprovar que comprou
durante a união estável, se comprovar a união estável, o regime da comunhão parcial de bens seria meio a meio. Né? 50% para cada um comunicariam os bens. Agora, se você colocar num contrato de namoro, caso converta em união estável, fica o regime será de separação total de bens, então acabou. Provou que a união é estável. Mas se provou que a união é estável, lá está estipulado que o regime é separação total. Então, realmente, não vai ter comunicação dos bens. Tá? Uhum. Eu prefiro colocar, por mais que haja discussão sempre vai ter, né? O direito 1 mais 1 não são 2, 1 mais 1 são 3, 4, 5. O direito é complicado, é muito complexo, porque cada um pensa de uma forma. E não menos o juiz, né? Também cada um pensa de uma forma. Então, assim, eu prefiro colocar porque você dá para discutir isso judicialmente. Se Legal. você não colocar, é comunhão parcial de bens, acabou. Como não tem o que fazer. Comunicou em evento. Comunicou, acabou. Não tem muito o que fazer. Ô Nelson, sabe que a gente está falando de prevenção, né, de eventual conversão em união estável, isso nos remonta à ideia do relacionamento perdurar no tempo, né? Então, a gente está falando disso por quê? Porque, legal, eu comecei namorando e aí passou 1 ano, passou 2, são 3, 4, 5, 10 anos e aí aquele relacionamento continua. Eu já ouvi pessoas defendendo qual tese, eu queria ouvir também a tua opinião quanto isso, que o sujeito que namora e quando esse namoro ele perdura aí no tempo, que uma boa medida seria anualmente ou num intervalo de tempo até menor, reforçar essa declaração de que, olha, eu comecei ali, sei lá, eu comecei um namoro no ano de 2015 e a gente está agora em estaríamos, né, em 2016, eu continuo namorando. 2017, estou namorando. Então, a ideia qual que é? Em cada... Vamos pensar cada intervalo de 1 ano, você confirmar que aquele relacionamento que começou como namoro permanece como namoro. O que você acha disso? Acho assim, a cada ano não precisaria, né? Porque assim, o que eu dou sempre, o que o advogado, quando ele faz o contrato, e a consulta, primeiramente, que é dada, né, para os clientes, o casal, e fazer o contrato, é a orientação, que é importante, né? Primeiro que eu falei, para ver se é namoro mesmo ou não é. Né? Sim. E depois a orientação. O certo, a gente coloca essa cláusula preventiva caso converta um namoro em união estável e separação total, mas a gente avisa, ó, se virar união estável, o certo é voltar no escritório e fazer um contrato de união estável agora. O regime da separação total de bens. Essa cláusula é preventiva porque tem pessoas que esquecem e começam a viver juntos, deixam de namorar, começam a viver juntos, e aí ele esquece e compra patrimônio e vai querer dividir. Então aí já tem uma prevenção aí. Mas se virar união estável, é voltar ao escritório e fazer um contrato de união estável ou até escritura pública de união estável no regime da separação total. Então, nesse intervalo, até fazer a escritura pública de união estável, tem essa cláusula preventiva que é separação total. Entendeu? Porque na hora que você vai fazer a união estável e você estipular o regime da separação total de bens, é a partir do momento que você escolhe o regime, daqui para frente. Para trás, não. Então, essa cláusula preventiva no contrato de namoro serviria para esse tempo intermediário aí. Né? Isso que é importante, avisar. Mas, assim, precisar confirmar, eu acho que não precisa, a não ser que 1 a cada ano, também não acho que precisa. Muito excessivo, mas, assim, né? Eu acho um pouco excessivo isso, mas é o que eu falo, né? São coisas que às vezes pode até dar uma ideia que você está querendo fugir do que você está vivendo, sim, né? Você quer firmar tanto que está namorando que o cara fala, opa, peraí. Porque realmente hoje, essa história do namoro, de distinguir o namoro com a união estável, é muito sutil, né? Principalmente, para mim, uma coisa que eu tenho uma grande dificuldade de entender é esse tal do namoro qualificado, né? Que é aquele namoro que sim, tem os traços mais porque
a verdade é que um namoro, entre aspas, bem namorado, assim, ele já vai se confundir hoje em dia com a união estável, Sim, porque as pessoas moram juntas, as pessoas têm coisas juntas, e aí você cria essa figura do namoro qualificado, e você fala, opa, peraí, meu, mas se eu tenho se eu tenho uma determinada figura aí que me aproxima ainda mais da união estável, como é que eu vou distinguir? É bem complicado. sim. Eu acho que hoje você fica muitas vezes querendo falar, olha, é namoro, é namoro, é namoro, é namoro. Pô, às vezes o cara vai falar, mas será que esse cara É, de fato já não está vivendo uma união estável? Né? Então, eu creio que tem que ter esse cuidado. E é interessante, um ponto bacana também, esses dias eu fiz uma escritura de uma extinção de um namoro. O pessoal tinha feito o contrato de namoro comigo, já esse contrato de namoro. E olha que interessante, um contrato de namoro que foi feito acho que no ano de 2013 ou 14. E eles vieram até o cartório agora em 2024 para falar o quê? Olha, a gente tinha declarado um namoro. é, Ao longo desses 10 anos, a relação nunca deixou de ser namoro, foi sempre namoro. Olha só, um relacionamento de 10 anos foi sempre namoro. E a gente está dizendo que esse namoro não existe mais. Olha que interessante. queria romper o namoro. Romperam o namoro, quiseram declarar Sim, que o namoro estava rompido. E um namoro de mais de 10 anos. exato. Tem É, gente, Tem gente que já falaria, pô, você é é, louco, 10 anos não dá para ser namoro, 10 anos é, certamente é. isso virou uma união estável. Agora, quem vai garantir? A gente não viveu aquela Sim. relação de perto, né? Tanto é verdade que rompeu muitas vezes, né? Porque É, 10 anos ficar enrolando a outra pessoa, né? 10 anos, aí acaba acontecendo isso. Que existem indenizações também para isso, né? Muito difícil em São Paulo, porque as indenizações por dano moral em São Paulo realmente é muito pouco, muito pequena, e a maioria entende que é um mero de sabor, né? Mas, às vezes, se você comprovar que a outra pessoa ficou te enrolando, né? 10 anos depois rompeu, acabou, e que estava te prometendo, né? Que é aquela promessa de casamento, chamada esponsais, né? E às vezes já estava na promessa de casamento, a prometendo que ia casar, não casou, é possível uma indenização, né? Por rompimento aí das esponsais do noivado, né? Que a gente sim, chama. Mas do namoro também é possível. Às vezes ficou 10 anos e a outra pessoa foi enganada, né? Tem que sim, comprovar isso também, né? E aí poderia dar um dano moral. Mas é a chance é muito é pequena em São pequena, Paulo, né? Em é São Paulo é pequena, muito difícil. é Não pequena. sei em outros Deixa estados, eu, mas em São Paulo é bem deixa eu ver complicado. umas perguntinhas que entraram aqui. Bom, uma do Kleber. Minha ex-esposa briga na justiça para tomar meu apartamento que eu adquiri antes do casamento. Vou aqui, ô Kleber, depois você manda um direct pra gente, eu vou tentar te ajudar, mas em tese bem particular não entraria, né? Em tese na partilha, mas como não é o nosso tema, eu vou passar essa pergunta, depois você procura a gente no direct. Aqui tem uma pergunta do Tássio falando o seguinte: na escolha do regime de bens, é importante prever no contrato que, cumpridos os requisitos da conversão, fica o contrato como prévia determinação de pacto antinupcial, concordam? Acho que É, o que ele quer dizer é pacto antinupcial, eu já não sei, porque é do porque casamento, né? É porque, casamento. e porque também tem uma forma prevista, talvez você já tivesse que pensar em fazer por escritura pública. Eu acho assim, É, eu acho que pensando na união estável, que tem um colorido fático muito próximo, o fático do namoro é o fático da união estável, né? Então, assim, eu não tenho, a diferença é que o fato em um lado não tem o intuito de constituir família e o fato do outro lado tem o intuito de constituir família. Então, eu acho que dá para pensar nessa conversão. Agora, pensar num pacto antenupcial, eu já teria talvez uma certa restrição, não porque eu estou criando, às vezes o pessoal fala, você não pode criar distinção entre o casamento e a união estável. Aí, no caso, eu não estou criando distinção, é que para o casamento você tem essa figura do pacto que tem alguns requisitos específicos e que talvez se tornasse um pouco incompatível com a ideia já do namoro, né? Como é que eu vou fazer namoro prevendo um pacto para um casamento? Eu teria talvez um pouco mais de dificuldade, mas assim, se você defender uma ideia dessas, em defendendo,
você teria que fazer sempre por escritura pública, porque você tem que respeitar a forma, né? É o que a Gisela falou aqui. Vamos lá. Agora o Kleber está falando que a pergunta é da união estável. Por favor, leia a pergunta até o final. Vamos ver aqui a pergunta do Kleber, que ele só para não falar que... Então, Kleber, a pergunta eu li até o final, meu querido. Olha a pergunta que você fez. Minha ex-esposa briga na justiça contra mim para tomar meu apartamento que adquiri antes do casamento. Ela não juntou prova material. Ela tem chances de ganhar essa ação? Acho que a pergunta é essa. E como eu já disse, você pode mandar ela por direct que a gente responde posteriormente. E tem mais uma pergunta aqui da Fabi. É possível se falar em união estável para união antes de 1988? E como rege o regime de bens da sucessão dessa união desde 1970? Como que você vê essa questão, Nelson? União pré-88? Sim. Assim, tem duas situações realmente. Eu sempre explico nas minhas aulas, né? Quando eu vou contar o histórico lá da união estável, que é a partir de 88 pela Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 3º. E também a questão se é sucessão. A sucessão já é diferente, né? A sucessão, se a pessoa morreu na vigência do Código Civil 2002, vai fazer o inventário pela vigência do Código Civil 2002. Então, fato gerador é a data da morte. Tá? Agora, na questão da dissolução da união estável entre vivos, não dissolução por morte, mas dissolução da união estável entre pessoas vivas, aí tem duas interpretações. Aí eu costumo dizer, como nós, né? Estou dizendo por mim, né? Como eu e os advogados eu sou advogado, vai depender do cliente que eu tenho, né? Então eu vou argumentar dependendo do cliente. São duas interpretações que existem. Então eu vou contar rapidamente. Antes da Constituição Federal de 88, existia o chamado concubinato. E o que era concubinato? Pessoas que viviam como se casados fossem. Era assim, né? Depois surgiu a Constituição Federal de 88, artigo 226, parágrafo 3º, surgiu a união estável com entidade familiar. O que seria a união estável? Pessoas que viviam como se casados fossem. E aí começaram a confundir concubinato com união estável. Tanto é que o Código Civil 2002 diferenciou concubinato de união estável. União estável 1723 e o concubinato 1727 do Código Civil. Mas o que diferenciava? A questão patrimonial. No concubinato, teria que ser comprovado o esforço comum, porque é uma sociedade de fato. O concubinato é uma sociedade de fato, mas teria que comprovar o esforço comum. E como que eu comprovo o esforço comum? Que a outra pessoa também trabalha e essa pessoa colaborou para a aquisição daquele patrimônio. Aí não é dividido. Por exemplo, se a pessoa conquistou um imóvel, 20% dele pagou 20%, é 20%. É uma restituição do valor pago, não é meação. Já a união estável, a regra é que o regime é da comunhão parcial de bens, e se o regime é da comunhão parcial de bens, o esforço comum ele é presumido. Portanto, não importa se um provou ou não provou que contribuiu para a aquisição daquele patrimônio. A união estável é a comunhão parcial, comprou na constância, é meio a meio. Metade para cada um. Então, essa é a diferença. Mas o imóvel é do que 1970. Então, há duas interpretações. Tá? Por exemplo, a partir de 88 virou união estável. Aí nós tivemos uma lei de 94, Lei 8.971/94, que até 94, de 88 a 94, a jurisprudência dizia o seguinte, na jurisprudência, né? Que para constituir união estável, teria que conviver sobre o mesmo teto durante 5 anos. 5 anos. Então, de 88 a 94, tem que provar 5 anos de conviver sobre o mesmo teto. Aí, depois de 94, veio outra lei, 9.278/96. A lei 9.278/96, de forma expressa, disse o seguinte, para que se comprovasse a união estável, teria que ter 2 anos morando sob o mesmo teto. 2 anos. Então, de 5 caiu para 2, de forma expressa na legislação. Aí veio o Código Civil, em 94, Lei 8.971 de 94, 2 anos. Tá? Então, entre 88 e 94, 5 anos de jurisprudência. A partir da Lei 8.971 de 94, falava 2 anos sob o mesmo teto. Então, a partir de 94, 2 anos. 96, a Lei 9.271/96 falou duradouro. Desde 96 é duradouro. Ou seja, não existe mais prazo determinado para comprovar a convivência sobre um teto. 1 mês da união estável dá.
2 meses, 1 ano, a qualquer tempo. Basta se conversa o mesmo teto, e é duradouro. E esse duradouro, o que significa? O duradouro diz respeito à constituição familiar. O objetivo de constituir família. Se você comprovar esse objetivo de constituir família, aí seria realmente o duradouro, não importa qual o tempo mais. Então, desde 96, não tem mais tempo. Veio 1723 do Código Civil e falou duradouro novamente. Tá? Portanto, até vai servir para a resposta dela. A interpretação do tribunal, a primeira interpretação dos tribunais. Vamos supor que a união estável, a partir de... Estão pedindo a união estável a partir... Vamos já pegar o caso dela. 1970 até 2024. 1970 até 2024. Né? O primeiro entendimento do tribunal. Reconheceu a união estável, regime da comunhão parcial de bens. O efeito ex-tunc, que retroage tudo, acabou, ponto final. Retroage tudo. Tá? Agora, outra interpretação, seria por faixas. Então, entre 70 a 88 não existia união estável. Era concubinato. Portanto, de 70 até 88, você teria que comprovar esforço comum se os bens foram adquiridos dentro dessa época. E depois de 88 até 94, você tem que provar que morava sob o mesmo teto para dar união estável. Se não comprovar, não é união estável. E de 94 a 96 seria 2 anos. Se não comprovar 2 anos sob o mesmo teto, também não é união estável. Depois de 96, aí sim duradouro. E se de 96 em diante que você comprovou, seriam os bens adquiridos na constância de 96 em diante, que teria direito à comunhão parcial de bens, meio a meio nos bens. Então, seria dividido desta forma. Então, vai depender qual é o seu cliente, né? Para você defender uma tese ou outra. E lembrando, né, Nelson, que se a gente estiver num ambiente de consenso, por exemplo, o cara está num ambiente de consenso e vai fazer uma escritura de inventário. É possível, né, você reconhecer essa ameação pelo período todo, assim, nesse ambiente de consenso, justamente porque você tem, né, de fato, essas duas posições. E eu acho que é o que você falou, vai depender muito do caso e do próprio intuito de quem está envolvido, né? Porque, às vezes, para os envolvidos, tratar isso como uma ameação absoluta, enfim, ela já daria para tratar como tal. Então, é legal você sempre ver cada caso, né? Sim, se for consensual, é mais tranquilo, realmente, né? Aí eles estipulam do jeito que quiser. Agora, se for litígio, não concorda, aí essa é a interpretação que eu tenho. São duas, né? Duas situações. Sim. Legal. A gente teve uma pergunta falando sobre o que é o namoro qualificado. Essa figura do namoro qualificado é uma figura que alguns tribunais vêm criando aí para dizer... Eu acho que o namoro qualificado é aquele namoro que tem ainda mais cara de união estável, né? Talvez é aquele namoro onde, putz, o casal dorme junto no mesmo apartamento, o casal, às vezes pode até dividir algumas contas, ele tem... Só que o que falta no namoro qualificado, como em qualquer namoro? O intuito de constituir família. Então, essa figura jurisprudencial e hoje até doutrinária do namoro qualificado, ela é uma figura que ela aproxima o namoro ainda mais da união estável, né? E isso, claro, provavelmente a figura do namoro qualificado ela vai ser trazida no ambiente de dissenso, na briga, né? Eu estou discutindo num tribunal se aquilo é namoro ou união estável, aí surgiu essa história, não, tem o namoro qualificado, que é um namoro no qual você tem traços ainda mais marcantes da união estável, porém não tem o elemento primordial da união estável, que é a constituição da família, né? Teve uma pergunta legal aqui também. Olha que interessante, Nelson. O contrato é bilateral, mas muitas vezes o término ocorre somente de um lado. Como fazer a declaração de término se a outra parte não concorda? Interessante isso aqui, né? Às vezes o cara tá lá namorando, tem uma relação, os dois declararam, mas na hora de terminar ficou aquela coisa, não, para mim, eu não abro mão, né? Como, mais ou menos como você teria num divórcio litigioso, né? Cara, eu quero ouvir a posição do Nelson, mas eu acho o seguinte, eu acho que apesar do contrato ter apesar do contrato ter esse caráter bilateral, nada impede que uma das partes declare o que ela quiser, porque eu declaro o que eu quiser, mas veja que nesse contexto mais importante do que declarar é fazer prova, né? Eu tenho que ter prova daquilo que se houver uma discussão, mas eu acho que
Cara, você pode, sei lá, você tá namorando, tem um contrato, terminou, a outra parte não quer declarar junto o término, você pode declarar, olha, a partir de tal data, É, eu, fulano de tal, declaro que aquele relacionamento que eu declarei ali na data X, ele não existe mais. Agora, o importante aqui é o que você declara tem que condizer com a realidade, né? Eu acho que é isso. é. Porque assim, não impede, porque você não é obrigado a ficar com a outra pessoa, né? Então Sim, não tem. Por isso que eu falo, se um contrato de namoro foi bem feito, o rompimento nem precisa, porque, eu vou querer discutir união estável. Ah, tudo bem, mas é separação total ali também. sim. Então não tem problema. Acho que não tem discussão no namoro. A não ser que compraram alguma coisa junto, mas se comprou alguma coisa junto, eu sempre falo, coloca o nome dos dois quando é namorado. Né? Se não se comprou alguma coisa que é um bem imóvel, que não dá para colocar o nome dos dois, aí às vezes há uma discussão. Mas aí é aquela indenizatória, né? É uma indenizatória, é um esforço Que, comum, não é meação. que é até É a família. pergunta do Kleber aqui, olha que legal, ó. Adquiriu o imóvel durante o namoro, depois casou e a mulher alegou que quando eles namoravam, eles já viviam como se casados fossem É, e tá pedindo comunicação. Aí ele fala, ela tem chance de ganhar? Cara, o é, Kleber, é difícil a gente falar se tem chance ou não tem é. sem ver, né? Mas assim, Você viu o processo. É, em tese, se você namorava, comprou um bem, e depois casou, cara, em tese, se ela não provar que é. vocês viviam, Em né, união em uma estável. relação, em tese ela não teria direito, em tese. Mas Provavelmente. hoje acontece muito isso, sabe? Né? Eu noto, Nelson, que a galera hoje em dia tem muito essa situação, né? Você começa a namorar, de repente você compra alguma coisa que você trata como se seu fosse, aí sei lá, aí você casa depois. Aí não É, falou nada sobre esse bem, o relacionamento termina, e aí vem aquela discussão, né? Olha, você lembra lá quando a gente namorava que é, você comprou um imóvel ali, tá? Aquele imóvel não é seu, ele era nosso. Né? Até teve uma pergunta aqui de um amigo meu que está acompanhando a transmissão, é um pouquinho diferente, mas envolve essa questão também, né, é. de como fugir de, assim, não fugir, mas dessas ideias de comunicação. Sou casado em comunhão de bens, se eu não sei se é parcial ou total aqui, né? Se eu ou minha esposa comprar um imóvel sem que o mesmo entre em comunhão, tem dispositivo legal para isso? As pessoas querem, né, muito saber disso, né? É, Pô, eu sou casado, como é que eu fujo da comunicação? Então, sim. isso existe muito, né? É, Essas vontades, vamos assim dizer. provavelmente o caso do Kleber aí ela deve ter, como houve o divórcio, às vezes a pessoa entra com uma reconvenção na contestação do divórcio com pedido de união estável, né? E se o juiz aceitou o pedido de união estável, vai ter que averiguar se houve ou não a união estável. Aí depende de comprovações. Se deu união estável nesse período que ele comprou o imóvel, aí é meio a meio, né? É o regime da comunhão parcial bens. Mas tudo vai depender se o juiz reconhecer a união estável naquele período que ele comprou o imóvel. Sim. E hoje, pensando num casal que viva aí num regime de uma comunhão parcial de bens, dá para você comprar bens que fujam da. Existem, né, figuras no nosso Código Civil, sei lá, por exemplo, você recebeu uma herança, né? E aí você Sim. usa o bem da herança para adquirir um bem. Ah, Só sim. que né, o importante aí é sempre o quê? Quando a gente fala em pontos que excluem a regra da comunhão, tudo tem que ser absurdamente bem documentado, ponto número um. E eu acho muito prudente você ter a participação do outro cônjuge que, em tese, pode ser prejudicado pela não comunicação, né? Desse cônjuge reconhecendo que aquele bem é um bem particular e não um bem onde houve a comunicação. Acho que isso tem muito valor também, Sim. não é? Ô Nelson, a gente está indo aqui para a reta final do nosso encontro e, assim, cara, a maioria, muitas perguntas vêm em cima sempre disso, né? Pô, É. como que é a transição? Eu tenho aqui eu tenho uma união, um contrato de namoro, ele vira união estável, comunica, não comunica, e eu sei
que você é um grande especialista aí nesse tema do contrato de namoro, e a gente sabe que uma das ideias do contrato de namoro justamente é evitar discussões patrimoniais, né? A gente Sim, sabe que isso. sim, Outro caso aqui, o bem imóvel comprado no namoro em que uma das partes pagou mais que a outra em caso de rompimento, como é que fica esse sim. percentual? É Cara, o aí esforço comum, né? é esforço comum e é muito difícil, né? A gente não tem aqui como. Tem alguns perfis de pergunta que vai ser muito difícil a gente cravar uma posição, É, porque você teria que ver o tanto que cada um participou, quais são as provas que tem. Mas em tese, se você comprou num namoro aí, você vai ter que avaliar a participação de cada um dentro daquela aquisição. Mas eu queria que você deixasse aqui, talvez, pensando que a gente está já para terminar o nosso encontro, uh, dentro dessa ideia, né, do contrato de namoro como uma ferramenta de proteção dos namorados, não só para aquele momento que eles vivem, mas também a gente pensando numa eventual conversão. é. Qual que seria uma dica que você daria, assim, uma dica legal para as pessoas terem esse cuidado dentro do contrato de namoro? Porque o contrato de namoro, eu tenho a impressão que muitas vezes, ele é até um pouco. O pessoal faz uma certa caricatura do contrato de É, namoro como se fosse uma coisa engraçada. é, Aquilo que eu falei, eu vou pôr cláusula de é. não pode trair, não pode engravidar, não pode aparecer em rede social. O pessoal brinca muito com ele, É. né? Dá um ar até meio caricato. Mas, na verdade, para muitas pessoas, ele tem um grande valor, dependendo Sim. do contexto que o sujeito vive. Então, eu queria assim que você deixasse, claro, com toda a experiência que você tem nesse tema, uma orientação que você pense assim, fala, putz, isso aqui tem muito valor quando a gente está tratando de contrato de namoro, né? Qual seria uma dica de ouro assim que você deixaria para a galera que que está namorando, quer se proteger e pensa em fazer um contrato de namoro? Tá. Primeiramente, Arthur, vou fazer uma divulgação rapidamente aqui. Vou fazer uma live dia 23, 24, 25, são três. É a semana do planejamento patrimonial sucessório. Porém, eu vou falar de familiar também. Então, essas três eu vou dividir lá para duas, uma de holding, uma de offshore, que é uma internacionalização do patrimônio que nós fazemos para a sucessão e efeito sucessório, a gente faz fora do país, e também de holding familiar, e a outra de planejamento patrimonial familiar, que seria o contrato de namoro, união estável, os pactos antinupciais. Então vai ser dia 23, 24 e 25, pelo meu canal do YouTube, também devo transmitir pelo Instagram, mas entra lá nas minhas redes sociais, e se puder também, já começa a me seguir aí, porque a gente vai começar a divulgar já essas três lives, que é a semana do planejamento Que patrimonial, tá? legal. 23, 24, 25, vai ser bem legal, bem bacana, que nós vamos lançar nesse dia 23, 24, 25, o chamado método espia. O método espia está em inglês, né? As iniciais espia é State Succession Plan and Internationalization of Assets, que seria planejamento patrimonial familiar e sucessório, e a internacionalização do patrimônio conforme o planejamento sucessório. É o método espia que eu tenho, e a gente vai lançar, que a gente lança aí esse ano eu lancei 2 cursos. Então agora no segundo semestre mais um, não sei se a gente lança no final agora do ano, mas a gente vai lançar agora no final de julho, tá? O método Boa. espia. E esse método espia, além de estar as aulas gravadas lá, com todo o material, modelo contra namoro, modelo de união estável, modelo de pacto antinupcial, modelo de testamento, modelos de trust, de offshore, né? Que a gente mostra como faz a internacionalização. E para isso, nós temos também a mentoria. Então, nesse curso desse lançamento, acho que são 5 ou 6 mentorias que a gente tem uma vez por mês, tá? Você vai entrar no grupo de mentoria e no grupo de WhatsApp nosso também, certo? Então, fique de olho Ótimo. aí que 23, 24, 25 vai ter essa semana do planejamento, e lá vai ser o lançamento do método espia do segundo semestre, tá? Segundo semestre. Muito Bom, bom. eu acho assim o seguinte, a questão do contrato de namoro, tudo que é prevenção para mim é importante, né? Porque a prevenção, já está dizendo o próprio nome, essa prevenção é para não ter problema futuro. E o contrato de namoro, ele evita muito. E hoje, os cartórios fazem, né? Igual
o Arthur é tabelião, ele sabe disso, que é possível fazer o contrato de namoro por escritura pública. E fica muito mais seguro. Antigamente nós fazíamos só por contrato particular. Ah, mas o contrato particular vale mais que a escritura pública? Não é que vale mais, os dois valem iguais. Porém, por escritura pública, é mais difícil uma das partes alegar vício de consentimento. Porque foi feito pelo tabelião. E o tabelião tem fé pública. Ah, eu estava bêbado quando eu assinei. Bom, mas o tabelião, ele fez, ele vai analisar isso, né? E se ele estava bêbado, o tabelião não ia fazer. E se ele fez, ele declarou, é que ele estava bem. Então, isso daí que ele está falando é mentira. E é muito difícil mesmo você discutir uma situação que você alega vício de consentimento e foi feito perante um tabelião, que tem fé pública. O juiz, lógico, vai falar que o tabelião tem fé pública, você não tem, né? Você tem que comprovar de forma material que realmente foi um vício de consentimento naquela época que ele assinou, ou ela assinou. Mas é muito difícil. Então, há uma segurança maior fazer por escritura pública mesmo. Hoje eu faço todas por escritura pública, porque hoje consegue se fazer, mas antigamente era só contrato particular. A não ser que a pessoa também não quer se expor, né, colocar por escritura pública e quer só fazer de forma particular. Mas, de um jeito ou de outro, é importante fazer sim de forma preventiva e colocar a cláusula de caso converta em união estável, o regime da separação total de bens é o escolhido para a união estável. Por quê? Porque daí, lá na frente, caso houver discussão, você tem isso para discutir. Se você não colocar nada, não vai ter isso para discutir. Né? E se você não tem um contrato de namoro, não tem o que discutir também. Né? É só questão se vai comprovar a união estável ou não. Então, a prevenção é sempre importante. Esse curso Método Espia é tudo preventivo. Tudo para advogar de forma extrajudicial. E tem muito no cartório, né? Tem muita coisa. Por exemplo, o próprio contrato de namoro, união estável, pacto antinupcial, os testamentos, todos. E lembrando que hoje a gente faz tudo online, né? Você tem a possibilidade de fazer assinatura pelo e-notariado, que é um grande facilitador. As pessoas não precisam nem ir presencialmente até o cartório. Então, eu acho que essa questão da fé pública do tabelião no contexto do contrato de namoro, ela tem muito valor pelo que você disse. Às vezes as pessoas querem falar, não, eu assinei, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não estava bem das ideias, né? Não estava muito legal, estava bêbado, tem um monte de coisa que a pessoa pode alegar. E quando você procura o tabelião, você bem pontua e você sabe os reflexos disso num tribunal, você elimina, né, Nelson? Esse é um ponto que você elimina da discussão. Elimina. Então, eu acho é muito difícil a impugnação ser procedente, né? Isso acontece muito no testamento. No testamento, às vezes, as pessoas questionam muito a sanidade, a lucidez do testador. Quando você vai para a forma pública, a gente tem... Aí são dezenas, centenas de julgados falando que, olha, esse testamento é público, tinha uma pessoa vendo, que é o tabelião, que tem fé pública, e você não pode alegar que ele não sabia o que estava fazendo. Sim, você não vê aquele caso famoso, antigo, né? Do Marcos Paulo, aquele ator da Globo, né? Ficou anos. E tá rolando outros, né? Que a pessoa quer questionar muitas vezes a lucidez do testador. E aí, quando você pensa na forma pública, você basicamente você zera isso, né? Porque não é uma presunção absoluta, mas como é que você vai refutar que alguém viu que uma pessoa... Como é que eu não ia colher uma vontade de alguém que não estivesse bem? É difícil. Você praticamente você zera a discussão nesse quesito, claro, né? Não de outros do conteúdo do documento. É isso aí. É um ponto importante. Legal. Gente, quero agradecer a participação do Nelson aqui no nosso Quinta com o DG de hoje. Foi muito bom ter você aqui. E dizer que é sempre uma honra recebê-lo na nossa programação. Espero que você retorne mais vezes e a galera sempre gosta muito. E para vocês que participaram conosco aqui, eu desejo uma ótima quinta-feira. A gente se vê na semana que vem. Nelson, obrigado. Valeu, foi muito bom ter você aqui. Obrigado você, Arthur. Mais uma vez, obrigado aí, viu? Fiquem com Deus. Valeu, tchau. gente. Obrigado a todos aí. Tchau, obrigado tchau. a todos vocês também. Obrigado. Tchau, tchau.